Sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Você sempre quis ler a Bíblia inteira, não é verdade? E esse ano você pode. E o que a gente puder fazer para te ajudar, nós vamos te ajudar. Nós estamos num lindo processo de leitura bíblica, onde nós estamos lendo trechos da Bíblia e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da Palavra de Deus. Vem com a gente, porque com certeza você vai crescer muito em fé e em graça. Nós estamos usando esta ferramenta que é a Bíblia 365 Dia e Noite da SBB. Ela tem um método, um plano, e esse plano nós vamos seguir, nós estamos seguindo mesmo, e com certeza ele é um plano que vai te ajudar muito. É muito fácil, é bem mais fácil, né? Seguindo um plano, um método para você alcançar esse objetivo. Vamos à leitura de hoje. Dia 96, nós vamos ler Deuteronômio capítulo 5 e 6, Jó capítulo 10 e 1 Coríntios capítulo 15. Deuteronômio capítulo 5, os 10 mandamentos. Moisés chamou todo Israel e lhe disse: Escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham o cuidado de pôr em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco. Todos os que hoje aqui estamos vivos, face a face, o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquela ocasião, eu me coloquei entre o Senhor e vocês, para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. E o Senhor disse: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guardasse o dia de sábado. Honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Moisés, mediador entre Deus e o povo. São estas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês. Junto ao monte, ele falou no meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com voz forte, e nada acrescentou. Ele escreveu estas palavras em 2 tábuas de pedra e as deu para mim. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciões, e disseram: Eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois,
por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permaneceu vivo? Aproxime-se você e ouça tudo o que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, quando falavam comigo, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras que este povo lhe falou, e em tudo eles falaram muito bem. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Vá e diga-lhes que voltem para as suas tendas, mas você fica aqui comigo, e eu lhe direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que você lhes ensinará, para que os cumpram na terra que eu lhes darei, para que seja deles. Tenham cuidado de fazer como o Senhor seu Deus lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem e para que se prolongue os seus dias na terra que irão possuir. O grande mandamento. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Admoestações contra a desobediência. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, uma terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos, que vocês não cavaram, com vinhas e olivais, que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham o cuidado de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a ele e jurem somente pelo nome dele. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor seu Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Não ponha à prova o Senhor seu Deus, como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem e para que vocês entrem e possuam a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro os seus filhos perguntarem que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis,
contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje, e será justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como ele nos ordenou. Vamos ler agora Jó capítulo 10. Darei livre curso à minha queixa. Estou cansado de viver, darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma, pedirei a Deus, não me condenes. Faze-me saber o que tens contra mim. Será que tens prazer em me oprimir, em rejeitar a obra das tuas mãos e em favorecer o conselho dos ímpios? Por acaso tens olhos de gente? Ou vês tu como vê uma pessoa? São os teus dias como os dias de um mortal? Ou são os teus anos como os anos de um ser humano? Para te informares da minha iniquidade e indagares do meu pecado, bem sabes que eu não sou culpado, todavia não há ninguém que possa me livrar da tua mão. Vais reduzir-me a pó? As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora queres destruir-me? Lembra-te de que me formaste como em barro, e agora queres reduzir-me a pó? Por acaso não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me teceste. Tu me deste vida e bondade, e o teu cuidado guardou o meu espírito, mas ocultaste estas coisas no teu coração, e agora sei que este era o teu plano. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for iníquo, ai de mim, e se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou envergonhado e olho para a minha miséria, porque se levanta a cabeça, tu me caças como um leão feroz, e de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. Renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Ó Deus, deixe-me em paz. Por que me tiraste do ventre da minha mãe? Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixe-me em paz, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de escuridão, de trevas profundas, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é como a escuridão. Vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 15. A ressurreição de Cristo. Irmãos, venho lembrar-lhes que o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes, por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles. Assim pregamos e assim vocês creram. A nossa ressurreição. Ora,
Se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele nos ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então verá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Glória a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, mais um dia de leitura bíblica concluída. Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um like, compartilha para os seus contatos e grupos e vamos avançando. Que Deus abençoe a sua vida, te espero amanhã. Um abraço, para cima!